Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos. Aqui é o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos e mais uma vez eu quero pedir licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, aonde você está nesta tarde de sexta-feira, né? Nós colocamos aí um propósito de estudar os Salmos. Nós já falamos o Salmo 1, o Salmo 2, e no primeiro dia, né, quando a gente estava organizando esse estudo, falando, eu já falei sobre o Salmo 8. Foi o salmo que nós usamos para dar entrada nesse estudo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o Salmo número 3. O Salmo 3, aleluia, louvado seja Deus. Mas antes de tudo, meus queridos, amados irmãos, nós não podemos fazer a obra de Deus sem antes a gente estar orando, sem antes a gente estar aqui engrandecendo o nome do Senhor, porque a Ele a honra, a glória, o poder e a majestade. Nós temos que estar sempre aí louvando a Deus, agradecendo a Deus por cada dia que Ele nos concede, né, por poder levantar, colocar os pés no chão, temos aí saúde, nos dá a oportunidade da gente poder comer, nos vestir, ter onde morar, agradecer a Deus por tudo, pelos livramentos que Ele nos dá, em nome de Jesus. Meu querido irmão, se você tiver com dificuldade aí de ouvir, eu extraí um dente, certo? E a gente vai aqui, na medida do possível, falar um pouco da palavra de Deus, né? Já estou alguns dias aí sem colocar alguma coisa no canal e eu preciso estar repondo, fazendo vídeos para que o canal possa crescer, possa alcançar outras pessoas. Nosso objetivo aqui, o objetivo que nós temos, nosso canal, o propósito dele é levar a palavra de Deus às outras pessoas, para que as pessoas possam conhecer a Cristo, para que as pessoas possam entender que a salvação só vem através de Jesus Cristo. Esse é o propósito do canal Comunidade dos Discípulos. Não é uma igreja, certo? Uma instituição religiosa, é um canal, louvado seja Deus. Talvez você tenha confundido aí com com a congregação. Aqui não, aqui é um canal com o objetivo de levar o quê? Estudo, palavra, o evangelho da salvação, aleluia. E aí eu convido você a se inscrever no canal, a dar o seu like, nos ajudar a crescer, tá bom? Para a glória de Deus. Vamos, meus queridos, amados, vamos orar em nome de Jesus. Pai amado e eterno, novamente em tua presença, em oração neste dia, nós queremos declarar que a honra, a glória, o poder a ti pertence. E queremos dizer, Senhor amado, toma o primeiro lugar aqui, usa a minha vida, Senhor, para falar aos corações, Pai, em nome de Jesus, porque toda sabedoria, todo conhecimento, Senhor, vem de ti, ó Pai. Usa a minha vida, Senhor, segundo o teu propósito, segundo o teu querer, em nome de Jesus. Abençoa cada vida, cada pessoa que estará, meu Pai, aleluia, ouvindo esta mensagem, meu Pai, que pessoas sejam transformadas, libertas pelo poder do Evangelho, meu Pai. Em nome de Jesus, alcança, aleluia, os oprimidos, alcança aqueles que estão, ó Deus, distante do Senhor, em nome de Jesus. Pois a tua palavra, ela liberta, ela transforma, ela cura, quando o ser humano coloca assim a fé no Senhor. Toma o primeiro lugar, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, meus queridos amados irmãos? Vamos aqui fazer um pequeno louvor para a glória de Deus. Aleluia. Dia a dia vem guiar-me, meu Jesus e meu Senhor. Não sou meu, pois me compraste com teu sangue redentor. Quero a ti viver unido,
pela vida até o fim. Que se torne assim verdade, não mais eu, mas Cristo em mim. Que se torne assim verdade, não mais eu, mas Cristo em mim. Cada instante vem guiar-me, ó celeste diretor. Já fizeste em mim morada, tu és meu dominador. Ó, transforma minha vida, seja meu o teu querer. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. Se maior intimidade para mim possível for, quero mais ser atraído a ti, nego Salvador. A que fique em ti morando, meu secreto pavilhão, escondido inteiramente em ti minha salvação, escondido inteiramente em ti minha salvação. Oh, glória a Deus. Vamos para o Salmo, meu querido amado irmão. Glórias e glórias seja Deus. Oração pedindo ajuda de Deus. Ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos, são muitos os que se virem contra mim. Eles conversam ao meu respeito e dizem: Deus não o ajudará. Mas tu, Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás vitória e renova a minha coragem. Eu chamo o Senhor para me ajudar. E lá do seu Monte Santo ele me responde. Eu me deito e durmo tranquilo. E depois acordo, porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Vem, ó Senhor, salva-me, meu Deus. Tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acaba com o seu poder. És tu que dás a vitória, ó Senhor Deus. Abençoa o teu povo. Louvado seja o nome de Jesus. Assim diz a palavra do nosso Deus. Glória a Deus. Meus queridos amados irmãos, aleluia. Nós sabemos que Deus escolheu um povo, né? Prometeu a este povo uma terra prometida. Aleluia. E Deus, aleluia, durante este povo é Israel, né? Porque Deus escolheu através de Abraão, aí vem Abraão, Isaque, tantos outros, Jacó, e Jacó então teve 12 filhos que são os patriarcas. E durante este período, aleluia, depois a gente vai conhecendo um pouco da história de José, mas o que nós vamos falar aqui é sobre Davi. Davi, aleluia, servo do Senhor, Davi que lutou tantas batalhas, que derrotou o gigante Golias e que foi, ungido por Deus, chamado, escolhido por Deus, não pelos homens. Aleluia. Davi que teve seu próprio filho querendo usurpar o seu trono, mas Davi também foi aquele rei que negligenciou a palavra de Deus quando ele tem relações com a esposa de Urias, né? Ela fica grávida e ele então tenta ali não tomar a responsabilidade para si da gravidez da mulher de Urias. Ele chama Urias, manda
que Urias retorne da guerra. E Urias retorna, mas Urias é um fiel, né, também a Deus e também a seus companheiros, resolve não ir. E Davi então trama contra a vida dele, coloca ele, manda ele ficar na frente dali da batalha. Urias não suporta porque a batalha era ferrenha e ele morre. A mulher tem um filho, o filho dele morre, né, de Davi. Deus então vai responsabilizar Davi. Davi achando que tinha ocultado de Deus o seu pecado. Deus usa o profeta Natan para ir trazer a Davi o que ele fez de errado. Davi cai em si, pede perdão. Deus, na sua infinita misericórdia, perdoa, né? Davi era um rei justo, irmão, mas Davi também cometeu erros. Mas a palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi reconhecia seus pecados, pedia perdão a Deus. Davi era um rei justo, fazia justiça quando deveria ser feito, cumpria tudo aquilo que o Deus desejava. E agora Davi se encontra, ele faz esse salmo. Davi que lutou tantas batalhas, tantas guerras, perseguido pelos seus inimigos, os filisteus, o próprio rei Saul, que perseguia Davi, queria matar Davi. O rei Saul que estava endemoniado, perturbado, porque ele não foi fiel a Deus em tudo, já não tinha mais o Espírito Santo, o rei Saul. E Davi, então, como rei, lutou muitas batalhas, venceu, e os inimigos em muitos tempos queriam matar a Davi. Mas Davi tinha um Deus poderoso, um Deus misericordioso, um Deus que sempre estava livrando Davi de todo o mal. Bom, meus queridos, esse Salmo 3, provavelmente ele tenha sido escrito por volta do ano 1000 a.C., durante a fuga de Davi de seu filho Absalão, porque Absalão queria usurpar o trono de Davi, né? Conforme Samuel 2, no capítulo 15 ao verso 18, a gente pode ver isso, né? Samuel 2. Vamos ver o que é que fala aqui antes da gente entrar nessa questão que Samuel 2, 15 e 18. Veja o que é que vai falar. Diz assim: todos os funcionários ficaram de pé diante do rei, enquanto os queretitas e os peletitas desfilaram em frente dele. Os 600 soldados que o haviam seguido desde a cidade de Gate também passaram diante dele. Meu irmão, por que Absalão ele resolve usurpar o trono de seu pai? Vamos entrar aqui numa pequena... Absalão tinha uma irmã chamada Tiná, e o que é que aconteceu? O seu irmão, né, o próprio irmão, fez mal a ela que era a irmã também de Absalão, e Davi, em vez de trazer uma disciplina para o filho, não. Ele talvez tenha passado ali, deixado aquilo ali por passar, não fez nada, né? Então Absalão ficou revoltado e ele no seu coração resolve então matar o próprio irmão porque fez mal à sua irmã. E Absalão cumpre com a palavra, ele mata o próprio irmão, depois ele foge da presença de Davi, com medo de ser morto também, e ele fica um tempo afastado da presença do rei, e depois ele sente o desejo de voltar, mas ele tem receio, e quando ele retorna,
ele vendo a situação ali do povo, observa que em certas questões Davi não condizia, né? Segundo o olhar de Absalão, não trazia juízo às pessoas que iriam ali buscar uma direção, um favor, e ele começou então a conquistar o coração do povo, dizendo: olha, aquilo que Davi não fez por você, eu quando for rei vou julgar a sua causa, fazendo promessas para as pessoas, né? Porque a intenção de Absalão era o quê? Usurpar o trono do pai, tomar o lugar do pai. E esse salmo aqui é justamente isso que Davi vai expressar para Deus, de quantos são os inimigos que tramam contra ele, tirar a vida. E veja que agora Davi tem o próprio filho tramando contra a sua vida, para usurpar o seu lugar. Aleluia. Louvado seja Deus. Uma curiosidade, meu querido. Este é o primeiro salmo na Bíblia que traz a palavra sela, um termo que aparece várias vezes no livro de Salmos e cujo significado exato é debatido. Pode indicar uma pausa musical ou um momento de reflexão na mensagem do Salmo. A ideia principal do Salmo enfatiza a confiança em Deus diante da adversidade, mesmo cercado por inimigos, traições. Davi deposita a sua esperança no Senhor que o sustenta. Aleluia. Então nós vamos aqui falar cada versículo, vamos tentar aqui expressar cada versículo da palavra de Deus. Veja, o salmista ele diz: ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos, são muitos os que se viram contra mim. Davi começa o salmo expressando sua angústia pelo grande número de inimigos que se levantam contra ele, especialmente durante a revolta de Absalão. Então Davi começa a dizer para Deus: olha, Senhor, são muitos aqueles que querem o meu mal, a minha queda, a minha morte. São muitos aqueles que querem me destituir do trono, que querem o meu lugar. Meu querido, quantos são as pessoas, muitas das vezes, que quer o mal de alguém, que quer te tirar, às vezes, até do emprego, e começa a inventar calúnia dentro da empresa a seu respeito. Pessoas que têm inveja da sua vida, você começa a prosperar e as pessoas começam a denegrir. Olha, como é que ele está conseguindo prosperar? Olha, hoje ele está com isso, com aquilo. De onde vem? Então as pessoas, irmãos, por inveja, por ciúme, elas começam a defamar a pessoa. Elas começam a querer denegrir a imagem, o caráter da pessoa, quando vê a pessoa prosperando. Davi aqui já era rei. Então veja que Absalão, ele conquista o coração das pessoas, né, através de promessas, e as pessoas começam a odiar a Davi, a desejar que Davi saísse, fosse destituído do trono. Quantos são os nossos inimigos? Mas, meu querido, eu quero dizer para você que a minha e a sua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, ou seja, não é contra o nosso próximo, porque aquela pessoa ali está sendo induzida por um espírito maligno. A palavra de Deus diz que a nossa luta é contra os principados, as potestades, os espíritos dominadores que as domina, meu querido. Influencia, age na mente das pessoas, que às vezes abre o coração para deixar que os demônios venham influenciar a vida dela. E elas acabam
por essas influências, odiando, tendo ciúme, tendo inveja, matando, fazendo coisas contra o seu próximo por conta de ciúme ou inveja. E no verso 2 diz assim: eles conversam a meu respeito e dizem, Deus não o ajudará. Veja que as pessoas ali começam a indagar, né? Eles começam a conversar entre si dizendo que Deus não vai livrar. Talvez eles achassem que por conta de algum pecado de Davi, Deus não o ajudaria, Deus não estaria com ele na hora da angústia, dos perigos. Mas Deus era com Davi, porque Deus vai... A palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, meu querido. Davi fazia a vontade de Deus. Davi, quando errava, ele caía em si e ele pedia perdão e Deus o perdoava, porque Davi, quando se prostrava e pedia perdão, o seu perdão não era de boca, mas era de coração. Será que o meu e o seu perdão, quando nós erramos, esse perdão que a gente fala para Deus é do coração? É verdadeiro ou é apenas de palavras? Aleluia. E diz assim, né? Louvado seja Deus. Os inimigos de Davi tentavam desmoralizá-lo, dizendo que nem mesmo Deus poderia salvá-lo. A palavra cela pode indicar uma pausa para reflexão. Aleluia. E o verso 3 diz: mas tu, ó Senhor, me proteges como escudo. Aleluia. Davi confia em Deus como seu protetor e restaurador, reconhecendo que a sua dignidade vem do Senhor. Ou seja, meu querido, Deus é o meu e o seu escudo na hora da tribulação, do perigo, na hora do momento de dificuldade. Deus é a nossa justiça. Das vezes o mundo tenta nos desmoralizar, nos envergonhar, mas Deus diz: aquele que é humilhado será exaltado. Ora, se você e eu, se nós estivermos vivendo a palavra de Deus, Deus não vai deixar que o mundo venha nos desmoralizar, mas Deus vai ser conosco, mesmo que nós não estejamos vendo saída. Deus sempre tem um escape para aqueles que verdadeiramente vivem de acordo com a sua palavra. E Davi diz no verso 4, o salmista: eu chamo o Senhor para me ajudar, e lá do seu monte santo ele me responde. Davi, claramente, ele, aleluia, clama por Deus, recebendo uma resposta, mostrando sua fé na intervenção divina. Ou seja, Davi, ele ora, irmão, na certeza de que Deus vai intervir por ele, de que Deus vai estar à frente, o ajudando, o livrando, dando escape, intercedendo por ele. Verso 5: eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo porque o Senhor me protege. Aleluia. Meu querido, aquele que tem a sua consciência limpa, ele tem um sono tranquilo. Porque ele, se o seu coração, irmão, está no Senhor, ele tem a certeza que nada pode o atingir, o perturbar. Ele dorme tranquilo, com a consciência limpa,
de que cumpriu o seu dever como ser humano durante o dia, a semana, o mês, o ano. Ele tem o seu coração limpo diante de Deus, porque Deus conhece o meu e o seu coração. Deus conhece o que está no nosso íntimo, meu querido. Aleluia. Apesar da situação perigosa, Davi encontra a paz para dormir, confiando que Deus o guardava, ou guardara, ou guarda. É assim que nós temos que ser, irmão. Nós temos que ter paz. Se a gente tem um coração consciente de que não fizemos mal a ninguém, nós então vamos nos deitar com paz, na certeza de que o dia, a semana, o mês, o ano, nós não cometemos nada de errado, então nós vamos dormir confiando em Deus. Nós vamos ter paz em nosso coração. Mas aqueles que praticam o mal, meu querido, essas pessoas não têm paz. A consciência dela os acusa de dia e de noite. Porque esses que praticam o mal, Deus sabe, meu querido. As pessoas vivem tranquilas, elas têm medo de sair de noite, elas têm medo de ir a qualquer lugar, elas têm medo, elas ficam, aleluia, será que fulano vai me pegar, vai me estreitar ali? Elas não têm paz, elas não têm segurança. Mas aquele que vive no Senhor, aquele que está no Senhor, fazendo o que é correto, o que é direito, ele vai caminhando neste mundo com um coração sincero, sabendo que Deus é quem o guarda. E ai daquele que tocar, meu querido, que fizer algum mal a um filho de Deus. Cada um vai se responsabilizar pelo seu ato. Não é que o filho de Deus seja especial, mas a palavra de Deus diz que nós somos como a menina dos olhos do Senhor. Você já tentou tocar na menina dos olhos, meu querido? Nós não podemos tocar na menina dos nossos olhos, porque nossos olhos logo querem se fechar. Então Deus é quem nos guarda e nos protege. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. E o inimigo não pode tocar em você, a não ser que Deus permita, assim como ele permitiu do inimigo tocar em Jó. Satanás chegou diante de Deus e disse, foi ali, Deus pergunta, Satanás, de onde tu vem? E ele diz, de rodear a terra. E Deus diz, observaste o meu servo Jó, homem íntegro e reto, que se desvia do mal? E aí Satanás começa um diálogo ali, mas o Senhor dá tudo para Jó. Jó é um homem rico, próspero, tem filho, tem esposa, tem em abundância. E Deus permite Satanás de tocar na riqueza de Jó. E Satanás toca, depois Satanás toca nos filhos de Jó, destrói tudo. Deus permite de Satanás tocar no corpo de Jó, de não tocar, tirar a vida de Jó, ele não pôde tocar. Porque Deus que mostrar para Satanás que Jó não era um homem interesseiro. E muitas das vezes, irmão, acontecem situações na nossa vida, porque Deus está, aleluia, nos testando a nossa fidelidade. Deus quer saber onde está o meu e o seu coração, porque a palavra de Deus diz, aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. E aonde está, meu querido irmão e irmã, o teu coração? O teu coração está em Deus ou o teu coração está nas coisas materiais dessa terra, nas coisas supérfluas deste mundo? Porque a palavra do Senhor, ela também diz que não ficará pedra sobre pedra. Aleluia. Mas se o meu e o teu coração está no Senhor, eu quero dizer uma coisa, que Deus nos guardará do dia mau. Aleluia. Diz assim também a palavra do Senhor, não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Ou seja, Davi, ele reafirma a sua confiança em Deus.
declarando que não temerá seus inimigos, por mais numerosos que sejam. Eu não sei a quantidade de inimigos que você tem, eu não sei o quanto você é perseguido nesta terra pelo inimigo, pelas pessoas, por aqueles que te odeiam por você servir a Deus, por aqueles que te odeiam por você ser um servo de Deus. Eu não sei, mas eu quero dizer, confia no Senhor, porque Ele vai te guardar. O salmista, ele diz, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O meu e o teu socorro, meu querido, ele vem de Deus. Ele não vem da força do nosso braço. Por mais que aqui, na antiguidade, Davi usasse da espada para derrubar, matar os seus inimigos, porque assim era também permissão de Deus. Hoje, nós não utilizamos da espada, de uma arma para derrubar o inimigo, não, porque nós temos diante de Deus um intercessor que se chama Jesus Cristo. É Ele quem nos guarda, é Ele quem intercede por nós. E também Jesus disse para mim e para você, como Ele disse para Pedro, quando ele foi ser preso, e Pedro ali pega da espada para poder guerrear, e Pedro até corta a orelha de Malco, mas Jesus disse para Pedro, ei Pedro, não pegue da espada, porque aquele que pega da espada será ferido. Então a nossa arma, meu querido, é a oração, é a palavra, é a vida de consagração, é a vida de obediência com o Senhor, porque quem nos dá o livramento, meu querido, é Deus, segundo o seu propósito e o seu querer, porque aquilo que o homem faz contra aquele que é de Deus, contra aquele que verdadeiramente anda no caminho do Senhor, segundo o propósito de Deus, Deus o guarda, Deus o livra do mal. Diz a palavra de Deus que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, o inimigo está ao nosso derredor. Ele está ao nosso derredor, irmão, procurando brecha para nos tragar, nos dilacerar, mas o anjo do Senhor, louvado seja Deus, está ao meu e ao teu redor, nos guardando em todo o tempo, na tua saída, na tua entrada, no teu deitar, no teu levantar, meu querido. Aleluia, louvado seja Deus. E no verso, aleluia, e no verso, louvado seja Deus, no verso 7, ele diz, vem do Senhor, salva-me, meu Deus, tu atacas os meus inimigos, que humilha os maus, tu humilhas os maus e acaba com o seu poder. Meu querido irmão, é Deus quem coloca por terra aqueles que tentam te humilhar, ceifar a sua vida. A palavra de Deus, ela diz que a nossa justiça é como trapo, não vale de nada. Mas a justiça de Deus é correta, irmão. Ela vem no tempo certo, na hora certa, porque a balança do Senhor, ela é correta, ela não pende nem para um lado nem para o outro. É Ele quem faz justiça a seu favor e ao meu favor. Aleluia. Davi ampara-se em Deus. Que Deus intervenha, lembrando que o Senhor já derrotou os seus inimigos no passado. Quantos livramentos, meu irmão, Deus deu para você no passado? Quantos foram aquelas que Deus derrubou? O inimigo armou cilada contra você, o inimigo tentou te setar com uma doença, mas Deus deu escape, Deus veio com cura, Deus deu livramento, Deus fechou sepultura. E é assim que nós temos que ter essa fé, porque cada batalha que nós passamos nesta terra e vencemos não é para a nossa glória, é lembrando que nós temos um Deus que cuida de nós o tempo todo, e que toda a honra e toda a glória a Ele pertence. E no verso 8, quando me deito, durmo em paz, pois Tu, ó Senhor,
me fazes viver em segurança. O salmo termina com Davi reconhecendo que somente Deus pode trazer livramento e bênção para o seu povo. Meu querido, é só Deus quem pode nos livrar. É só Deus quem pode nos abençoar. É Deus quem nos guarda em todo o tempo, diante de um mundo hoje, meu querido irmão, totalmente conturbado. A violência está muitas das vezes na porta da nossa casa, na nossa cidade, no nosso bairro, mas Deus, ele entra com quê? Com livramento. Ele nos guarda. Aleluia. No mundo atual enfrentamos desafios como crises financeiras, enfermidades, traições. O Salmo 3 nos ensina a confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Devemos colocar, meu querido irmão e irmã, a nossa confiança em Deus, a nossa família em Deus, lembrando que é Ele quem nos guarda e nos livra de todo o mal, de tudo aquilo que está ao nosso redor, num mundo tão cheio de violência, de maldade. Nós temos que confiar no Senhor, não confiar no braço, não confiar numa arma, nos homens, porque a palavra de Deus diz que maldito o homem que confia no próprio homem, ou seja, que confia em si mesmo, na sua própria sabedoria, em tudo aquilo que ele acha que pode escapar, usando a sua própria força ou sabedoria ou expertise. A nossa confiança tem que estar, meu querido, em Deus. Aleluia. Vivemos tempos difíceis, tempos em que nós, muitas das vezes, vamos trabalhar e não sabemos se retornamos. Saímos para passear e não sabemos se retornando. Vamos e vimos para o nosso lar e não sabemos se vamos retornar. Porque a violência tem tomado o mundo aí. As pessoas hoje em dia se degridem, as famílias se denegrindo, se agredindo com palavras, se agredindo fisicamente. É a maldade que tem imperado, a ganância no coração do homem, a ganância pelo poder de querer ser, de querer ter, de possuir aquilo que não pertence a ele, de querer usurpar as coisas dele. Quantos tramam, meu querido, a armadilha, quantas pessoas, quanto às vezes o próprio amigo, o próprio parente, às vezes aquele que quer tirar a herança do pai, da mãe, do filho, tramando morte. É a esposa que muitas das vezes faz o mal ao marido, o marido que faz o mal à esposa, os filhos que tramam contra os pais. Estamos vivendo num mundo totalmente no caos, irmão. Num caos, numa devassidão, numa maldade. A imoralidade tomando conta do mundo e as pessoas estão aí vivendo como nos dias de Noé. Mas eu quero te alertar aqui. Busque ao Senhor enquanto você pode respirar. Peça perdão a Deus dos seus pecados. Eu não sei o que você fez ou deixou de fazer. Não importa. Se você se colocar de joelho diante de Deus e pedir perdão, Ele vai te perdoar dos pecados. Mas eu quero dizer também uma coisa, meu querido. Que tudo que o homem planta de mal, ele vai colher. Deus perdoa, mas o pecado, a maldade, ela tem consequências. Mas enquanto a vida é esperança de salvação, de transformação para a vida de cada ser humano. E a nossa sociedade, o nosso país precisa de Deus. Nós devemos orar uns pelos outros, enquanto temos aqui fôlego de vida. O Brasil precisa da sua oração, da minha oração. Precisamos estar orando um pelos outros. Precisamos buscar o Senhor enquanto há tempo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Nós podemos chegar a Deus através de Jesus. Que Deus guarde a sua vida, a sua família. Que Deus abençoe os seus negócios. Que Deus te proteja no seu deitar, no seu levantar, na sua saída e na sua entrada.
em nome de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, aqui estamos em Tua presença, louvado seja Deus. Pai, toma agora esta vida, esta família, esta pessoa, este homem, esta mulher, esta criança em Tuas mãos, ó Pai, esse idoso. Deus guarda, protege, livra do mau caminho, das más influências, este jovem, este adolescente, esta moça, este rapaz, este senhor, essa senhora, livra das más influências do mundo, livra das más amizades, das más companhias, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que a Tua luz venha adentrar, Senhor, na vida desta pessoa, nesta família, nesta cidade, vai colocando por terra, Senhor, todo mal, toda a potestade do inferno, tudo aquilo que o inimigo tentou, Senhor, contra o nosso Brasil, contra a nossa cidade, Fortaleza. Deus vai colocando por terra, vai destronando todo projeto, toda a ação do inimigo, meu Pai, vai repreendendo em nome de Jesus Cristo o espírito de morte, o espírito de destruição na nossa cidade, Fortaleza, na nossa nação, Brasil, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que os Teus anjos, Senhor, estejam acampados, oh glória a Deus, nos quatro cantos do nosso território brasileiro, meu Pai, que o Senhor venha destronando os espíritos, as potestades do ar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, desperta a Tua igreja nessa tarde para orar, para buscar o Senhor, para fazer a obra de evangelismo, seja ela através das redes sociais, seja ela, meu Pai, aleluia, no evangelismo urbano, seja ela nas cruzadas. Deus, desperta lá e decanta rabanabasurianta lá, Pai, a Tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, vai tirando do coração da Tua igreja o ódio, ó Senhor, a mágoa. Deus, em nome de Jesus Cristo, quantos são os irmãos aí que não conseguem mais amar? Por quê, meu Pai? Porque a Tua palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado, mas Santo Deus amado, derrama amor no coração da Tua igreja, vai despertando a Tua igreja para amar, para evangelizar, meu Pai, porque esse é o propósito que o Senhor tem nos chamado, de ganhar almas para o Teu reino, de povoar o Teu céu, de fazer o Teu ídolo, meu Pai, em nome de Jesus. Por isso levanta o caído, levanta esse irmão, essa irmã, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, obrigado por esta oportunidade de estar levando a Tua palavra através das redes sociais, em o nome de Jesus, amém, glória a Deus. Meu querido irmão, se inscreva no meu canal, em nome de Jesus, dê o seu like. Eu sou aleluia, o diácono Gilson, louvado seja Deus, mas não estou aqui, meu querido amado irmão, aleluia, querendo me apresentar, ser melhor do que ninguém, não. Eu sou apenas servo como você, aleluia, com o chamado de levar o evangelho do Senhor a toda e qualquer criatura, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, glória a Deus.